Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Belezinha? Tá todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo com a unção de Deus, com as bênçãos e com milagres de Deus acontecendo na vida de todos vocês, né? Eu sei que a gente passa por adversidade, por lutas, eu também passo, né? Mas nós somos mais que vencedores em Cristo, né? Deus nos capacita a vencer todas as batalhas, eles que lutam por nós, né? Deus é que luta, Jesus Cristo é o nosso general que vai à frente, que nos entrega a vitória, os anjos do poder de Deus que vem a nosso favor, tá? Então vamos aí mais um vídeo de Evangelho de Lucas, vai dar bastante vídeo, hein, irmãos? Pensei que ia dar um pouquinho, mas vai dar bastante vídeo. Acho que uns 7 ou 8 aí, viu? Mas eu vou compartilhar aqueles que eu acho mais conveniente. Depois vocês buscam o restante que vocês quiserem aí, tá? No meu link aí, vocês buscam aí. Aí eu vou compartilhar aquele que eu acho mais conveniente no momento, tá? Vamos lá, vamos para mais um vídeo lá do Evangelho de Lucas. Deixa essas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que... Essa parte aqui é importante, irmão. Voltar aqui, aí. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Olha aí, é por causa do nome de Jesus, não é de nós, hein? Eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. E uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês. Mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade, na presença de Deus. É Deus que nos dá autoridade, irmãos. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Nós somos escolhidos. Se o verdadeiro salvo é escolhido de Deus. A gente passa assim pelas tribulações e pelas tentações do diabo. E passa pelas aflições. Mas ele não pode tocar se Deus não permitir. Entendeu? Nos escolhidos de Deus. A gente passa por perseguição, por injustiça, por tudo que é dificultoso aqui nesse mundo. Mas a gente é mais que vencedor, é o que eu falo, em Cristo Jesus. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho, e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser, dirigindo-se aos discípulos em particular. Irmãos, essa aqui é uma parte maravilhosa que eu gosto das Escrituras. Porque ele acabou de dizer, em outra tradução tá escrito assim: Pai, graças eu te dou, porque revelaste aos pequeninos e escondeste do sábio. 1 Coríntios fala muito bem isso com propriedade, porque eles falam assim: Deus não escolheu muitos dos sábios desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as que não são, para confundir as que se acham que são. Deus escolheu os pobres desse mundo. Deus escolheu os desafortunados desse mundo. Então muitos aí que se acham sábios, ficam arrotando sabedoria por aí, fala: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei, eu entendo, eu sou e tal. Esses aí são ignorantes aos olhos de Deus, porque a sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é espiritual. Ela não é adquirida por estudo humano. Não que você não deva estudar, hein, criatura? Não me entenda mal. Não deva fazer faculdade, não devo estudar. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que a sabedoria de Deus é muito superior. Jesus foi indagado pelos religiosos: da onde vem tanta sabedoria? Ele não tem letra, porque Jesus não tinha estudado. Via do alto a sabedoria, via do Pai e dele em conjunto. Os discípulos a mesma coisa. Paulo era estudado, sim, Paulo e Lucas eram estudados. Só que o Pedro e os outros discípulos não eram estudados, era tudo pescador, gente de baixo, assim, que não tinha instrução, entendeu? E como que eles sabiam tanto? Porque eles andavam com Jesus, então eles adquiriram a sabedoria que veio do Pai, que veio do alto. E o Pai e o Filho são um, entendeu? Então, né? Então vamos lá.
Então muita gente que se acha aí, Disse: cuidado, hein? Deus dá graça aos abençoados são humildes, os não olhos aos que veem o que arrogantes. vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus. Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Lucas, capítulo 11. Tá vendo, irmãos? Acabei de falar dessa palavra, olha como que é maravilhoso. Atrás, agora aqui no outro vídeo, eu acabei de falar dessa palavra de Maria e Marta. E ó, pra vocês verem que eu não tô inventando história, ó, confirmação, hein, de Deus. Olha, confirmação. Que Marta tá ocupada em arrumar a casa, e enquanto Maria estava aos pés de Jesus aprendendo da palavra. Ela escolheu a melhor parte, e Jesus não ia tirar dela isso. Então Marta escolheu a parte errada, ela tá se preocupando demais. Entendeu? É, irmãos, aí ó, tá vendo? Tô falando. Vamos lá. As pessoas se preocupam demais com as coisas do mundo. Não que não devam preocupar, tá? Não devam fazer suas obrigações. Mas primeiro o reino dos céus. A pessoa não entende isso daí. Faz todas as coisas irem bem para vocês, mesmo diante das dificuldades. Um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus acrescentou: imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tem nada para oferecer a ele. Já na cama, seu amigo responde: não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo.
Não posso me levantar para dar a vocês seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é o que eu quero dizer. Peçam e conseguirão. Busquem e acharão. Batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus libertou um homem de um demônio que o mantinha mudo. Aí, irmãos, olha que interessante, ele falou, se vocês sendo mal dão coisas boas aos seus filhos, então quer dizer o quê? Que nós, é o que eu falo, e aí a pessoa fala que eu estou falando bobagem. Nós nos tornamos maus por causa do pecado. Não é que a gente não faz algumas coisas boas, a gente até faz. Mas no resumo da ópera, o pecado entrou e ele é o mal. Então ele está na nossa carne. Então, quando Deus coloca o Espírito dele dentro de nós, que a gente entrega a vida para Jesus, como único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma, aí o Deus vai nos encaminhar a fazer o que é bom, entendeu? Mas sem Cristo a gente é mal. Por quê? Por que você acha que pessoas matam os pais por dinheiro, por herança, mulher mata o marido mata a mulher? Por quê? Porque é bom? Entendeu? E às vezes pode acontecer com qualquer um de nós que não se volta para Jesus, num momento até de raiva. Você está numa discussão, você empurra a pessoa bate cabeça, morre. Quer dizer, né? Então, ele falou, bata e sem barganha. Não é, Deus, se o senhor, que nem Jacó, na época de Jacó, quando era Jacó significava trapaceiro, né? Então, por isso que foi mudado o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó fala, se o senhor fizer isso, eu lhe darei isso. Se o senhor fizer isso, eu lhe darei o dízimo disso. Se o senhor fizer isso para ele... Não, aí depois ele mudou para Israel por causa disso. Porque era barganha. A pessoa está barganhando. E se Deus não quiser fazer, você vai continuar adorando a Deus? Se Deus falar não, você pedir em oração uma coisa, Deus falar não. É igual às vezes eu peço muitas coisas, Deus falou que não para mim, né? E outras coisas eu pedi, ele falou espera. E até agora não me deu. Então aí eu vou falar assim, então eu vou desistir do Senhor, meu Deus. O Senhor não é o Deus que eu queria não, o Senhor não me atende, o Senhor deixa eu à deriva, eu peço as minhas orações, o Senhor não me atende. Então quer dizer, que raio de cristão verdadeiro ou de filho de Deus que eu sou? Entendeu? Não tem aquele louvor, eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz. Jó passou por todas as calamidades e não amaldiçoou o nome de Deus, como a mulher dele falou, a esposa dele falou. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Olha como você tá, Jó. Jó pegou até lepra, se coçava com cacos de telha. E nenhuma vez ele amaldiçoou Deus. Ele só não estava entendendo porque estava acontecendo aquilo com ele. Depois Deus apareceu e ele falou, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Então Deus mostrou para Jó quem ele era e por que estava acontecendo aquilo com Jó. Entendeu? Às vezes a gente, por obedecer a Deus, nós somos provados, entendeu? Deus permite a prova e veio o Satanás nos tentar. Quem que levou Jesus para ser tentado, irmãos, lá no deserto? Sabe quem foi? Muitos não sabem. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo para provar, entendeu? E se Jesus foi provado para mostrar para a humanidade que ele era o Filho de Deus e que o diabo não tinha poder sobre ele, quem somos nós para não ser tentado e não ser provado? A gente tem que ter fé em Deus e não cair nas armadilhas do diabo, entendeu? Então, às vezes, o próprio Espírito Santo nos leva para ser provado ou para ser tentado. Isso é difícil, irmãos, porque ninguém gosta de ser provado e ser tentado, porque é difícil resistir, nós temos a carne fraca, né? Mas quando sou fraco é que sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, diz a carta de Paulo, né, em Filipenses. Acho que é Filipenses, né? Porque Jesus era Deus, então não tinha como ele pecar mesmo.
Mas nós temos a carne contaminada pelo pecado. Então aquele que está de pé, ore para que não caia. Se você orar e pedir a força de Deus, a gente resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Não é fácil? Não é. Porque às vezes a gente cai. Eu já caí várias vezes, irmãos. Né? Mas eu sempre volto contrito pro Pai, com o coração singelo, arrependido verdadeiramente, não é de fachada, tá? Pro Pai me purificar pelo sangue do Filho, né? E voltar para os caminhos do Pai. É isso. Entendeu? Então vamos lá. O demônio se foi e o homem começou a falar sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. Magia negra, diziam. Não passa de um truque diabólico. Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios. A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura. Mas e se um homem ainda mais forte e com armas mais poderosas o atacar? Ele será derrotado. O arsenal que o tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. No meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo. Bendito é o ventre que carregou você, e os peitos que o amamentaram. Jesus comentou: benditos mesmo estão os que ouvem a palavra de Deus e aplicam à própria vida. Enquanto a multidão aumentava, Jesus... Tá vendo? Esse é o pecado contra o Espírito Santo que eles fizeram lá e que não tem perdão, hein? Falou que Jesus expulsava demônio através do próprio demônio. Jesus era o Filho de Deus e era Deus encarnado. Cuidado, hein, com esse pecado, hein, irmãos? E outra, rejeição a Deus também é um pecado que não tem perdão. Tanto é que se a pessoa não aceita Jesus, vai pro lago do fogo, né? E não é que ele impõe você aceitar, ele convida, ele não obriga ninguém, ele dá o livre-arbítrio. Ele quer salvar a humanidade toda, entendeu? Todas as pessoas ele quer salvar, mas ele não pode obrigar as pessoas a aceitar ele. Então ele dá o livre-arbítrio, entendeu? Aí a pessoa escolhe se vai ir para o caminho de Deus ou o caminho do mundo, que é o caminho do diabo. Então aí você veja, ele estava falando, né, de expulsar os demônios, e ele estava falando que a ação do Espírito Santo na pessoa, né? Porque você vê, a casa tá limpa, mas ela tá vazia. Então, vazia de quê? De Deus. Aí, aquela casa que foi limpa, que expulsou o demônio, se ela não se encher com a palavra de Deus, vai vir mais 7 demônios e vai ocupar de novo o corpo dela. E aí vai ser pior do que o primeiro estado, entendeu? Então, você tem que se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, entendeu? E aplicar a sua vida, foi o que ele falou. Não adianta você se encher da palavra e não aplicar os princípios bíblicos na sua vida, porque você vai continuar vazio e vai vir 7 demônios pior, entendeu? Então é isso. Maria Madalena foi curada de 7 demônios, entendeu? Por Jesus, entendeu? Então a gente tem que se avaliar, viu, irmãos? De vez em quando tem que se avaliar aí as nossas condutas, né? Para não desviar do caminho do Senhor e não ser... Porque hoje em dia a possessão demoníaca é raro aquelas possessões que tinha no tempo de Jesus. Não estou falando que não tem, tá? Ela existe ainda, mas não é mais vantagem. Hoje a possessão de demônio
Tá em pessoas que odeiam a outra. A pessoa que tem ódio no coração é possessa de demônio. Os poderosos governantes corruptos, possesso de demônio. Tudo isso é demônio. Se você ler a Bíblia em Apocalipse, você vê que os próprios demônios são esses caras. Que tem Apocalipse é um livro de muita figura. Muita gente não consegue entender. Só que Apocalipse começa com uma bem-aventurança. É bem-aventurado ou abençoado aqueles que lê, guarda e pratica a palavra desse livro. Então você é um abençoado só por ler o Apocalipse e aplicar na sua vida. É um livro de revelação do que vai acontecer no futuro. E as pessoas têm medo. Se você é de Deus, é de Cristo, é lançado fora todo medo. Você não tem medo nem da morte, porque você sabe que você vai morrer um dia. A morte é como sua serva, vai te levar para perto de Deus. Entendeu? E ele vai te ressuscitar lá na frente, no dia do julgamento final. Entendeu? Então, a gente não fica temoroso. A gente tem receio de algumas coisas, sim. A gente fica na defensiva com algumas coisas, mas não medo. Entendeu? As pessoas hoje têm medo de tudo, cara. Entendeu? O cristão não pode ser temoroso, não. Né? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Os estudos. Dá sequência aqui. De assunto. O espírito desta época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para esta geração o que Jonas representou para Nínive. No dia do juízo, os ninivitas irão depor, e o testemunho deles condenará esta geração, porque Jonas pregou para aquele povo, e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo, esta geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é fixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol. Mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade indissimulada. Fariseus tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres. Assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido, impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão dízimo de cada centavo que ganham. Mas arrumam um jeito de burlar o que importa. A justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor. Que eu falo? Mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores. Fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso, que amam o glamour. Essa versão tá errada, tá diferente. Impostores. Eles falam, vocês Jesus fala hipócritas. Sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita, sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Um dos líderes religiosos protestou. Mestre, o senhor percebe que está nos insultando? Ele respondeu. Sim, e vou ser ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido. Constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los.
Isso significa que cada gota de sangue justo, derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre o altar e o santuário, está sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado desta geração. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Assim que Jesus deixou a mesa, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações dele, em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhá-lo. Lucas. Aí, irmãos, eu me maravilho com isso daí, porque é prova do que eu falo. Ó, religiosos, hein? E hoje é a mesma coisa, irmão, a história se repete, só que essa é para o fim, entendeu? Então, é o que eu falo, ó, você líder religiosos, que essa versão tá impostores, mas ele fala hipócritas, bonito por fora e podre por dentro, como uma sepultura, sepulcros caiados, ele falou ali sepultura, mas na outra versão tá sepulcros caiados, que é sepultura do mesmo jeito, que passa cal por fora, fica bonitinho, mas pelo interior é escuridão. Então foi isso que ele disse, é uma figura, entendeu? Os pequeninos entendem, os escolhidos entendem, conseguem distinguir a figura. E passa para os outros que é escolhido, mas não tem tanto conhecimento, né? Então, fariseus, impostores, líder religioso, impostor, hipócrita, impostor. Ele está falando impostor. O que é impostor? Fingido, mentiroso, falso, enganador, certo? Impostor, tá ali. Você quer mais prova do que isso? Você quer mais prova do que isso daí? Aí é cegueira total, né? Aí é cegueira total. Tá aí, ó, a prova aí, ó. Mas irmão, ele tá falando daquela época. Não, senhor. Ele tá falando para eles e pro futuro também. Que eles já sabiam o que ia acontecer. Por isso que o templo foi destruído. Não existia, agora não existe mais templo. Porque o templo ia ser usado para enganar as pessoas. Ele falou, ó, vocês não entram no reino e não deixam, vocês pegam a chave, mas não para abrir a porta do reino, mas para trancar e não deixar as pessoas entrar. Ele falou aí, tá aí. Quer mais prova que essa? Agora, se a pessoa quer acreditar nesses caras, aí é uma escolha de cada um, irmão. Se você quer buscar só o reino dessa terra, as coisas dessa vida, e não quer buscar o reino dos céus, aí é uma escolha de cada um. Ninguém pode forçar ninguém a nada. Aqui eu sempre falo, é para reflexão, análise e aprendizagem, tá? Então cada um escolhe o seu caminho, ninguém tem nada a ver com o caminho de ninguém. Aí a pessoa fala, você tá julgando, não tô julgando ninguém, cara. Eu tô só apontando o caminho certo, que é o caminho de Cristo. E o caminho errado, aí a pessoa avalia e vê qual caminho te serve. Não sou eu que vou determinar, que vou, né? Eu vejo muita pessoa fazendo coisa errada aí no mundão aí, e eu nem falo nada. Às vezes, se você vai falar, a pessoa acha ruim, então, ou às vezes, se ela quiser, eu falo uma palavra. Eu falo, ó, irmão, você tá, ou amigo, você tá no caminho errado. Aceita Jesus como seu salvador, porque quando você partir desse mundo, esses dias morreu uma colega nossa lá onde eu trabalho, né? Ainda bem que ela é de Deus, pelo menos na demonstração que ela dava, né? Entendeu? Aí eu falo sempre, entrega a vida, porque muita gente morre até jovem com um ataque cardíaco. Você não sabe o dia da manhã, só Deus sabe o dia da morte da gente. A gente fica brincando, acha que nunca vai morrer, vai se converter na última hora? Não vai, irmão. Isso aí é planejamento, isso aí não é conversão. Isso aí é querer passar a perna. Você acha que o homem passa a perna em Deus, tá bom, viu? Vai nessa. Conversão é uma coisa. Mas o ladrão da cruz, sim, mas o ladrão se arrependeu de verdade. E antes dele ser crucificado, a palavra já estava entrando nele, que ele já tinha ouvido, já estava tentando transformar ele. Entendeu? Então, quando ele foi para a cruz, ele já entregou a vida para Jesus. Mas não foi uma coisa planejada, que ele falou, quando eu estiver perto de morrer, eu entrego a vida. Aí não é conversão, aí é malandragem, pô. Entendeu? Então, ó, abre dos olhos aí, tá bom? Esse foi o vídeo, Deus abençoe a todos. Ainda vou dar sequência, que não terminou não, viu? Tá um pouco mais da metade, ainda tem bastante ainda, né? E depois eu vou fazer o livro de Salmos, tá? Só o comecinho. De 1 a 30 eu vou fazer de Salmos. Aí da outra vez, oportunidade, eu faço mais, né? Porque é muito longo. Tem livro que é muito longos, irmão. Não dá pra fazer, senão vocês não vão conseguir ver todos. Entendeu?
Então é isso aí, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal quem não é inscrito, badale o sininho, compartilhe os vídeos, irmão, para o algoritmo reconhecer o canal crescer. Não tenha sentimento de inveja, ó, irmão vai crescer, irmão é isso daí, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Você também vai ter sua oportunidade de crescer. E eu não estou fazendo vídeo para me crescer. Se o meu canal não crescer, é até melhor que não cresça. Porque eu quero levar a mensagem, eu quero levar a salvação. Eu quero levar a destruir os enganos do diabo, os enganos do sistema do mundo corrupto, do que a mídia prega, que o governo prega. Esse é o meu papel, esse é o meu chamado. Entendeu? Não é para me ganhar dinheiro. Eu não peço dinheiro aqui para ninguém. Todos os meus vídeos, pode ver. Todos eles, vê se eu peço dinheiro aqui. Muitos canais do YouTube pedem aí, ó. Oferta, compra o meu livro, compra isso, compra aquilo. Ó, tô vendendo curso, né? Vê se eu vendo aqui curso aqui. Entendeu? Toma cuidado. Até pessoas que pregam bem, pregam algumas verdades bíblicas assim, mas vende curso. Entendeu? O único que eu não vejo vendendo curso aqui é Luiz do Reino Eterno. Esse irmão eu sigo de tudo. Os outros também sigo, mas eu colho só a parte boa deles. As outras eu jogo fora. Vende curso, vende livro, vende isso, fica enriquecendo aí. Eu não posso julgar. Aí é eles com Deus. Deus é que vai julgar isso daí, se é certo ou se não é certo. De graça eu recebi, de graça eu dou. Entendeu? Então é isso aí, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fui.